Dimensional Sovereign capítulo 144 e 145. Deus demoníaco Eldas. Parecia que um gigantesco tsunami estava ocorrendo enquanto o mar de nuvens tremia. Às vezes, fenômenos meteorológicos incomuns ocorreriam. Mas isso era diferente. O poder dimensional e os mundos inferiores foram engolidos. Geralmente, os mundos inferiores que eram apanhados dentro de um efeito anormal eram movidos para outras áreas do sistema dimensional ou não conseguiriam suportar a pressão e seriam destruídos. No entanto, eles agora estavam sendo devorados, como se pela boca de um deus demoníaco. Era difícil imaginar a cena de todos aqueles mundos inferiores gigantescos sendo absorvidos. Porém, uma coisa tão terrível estava realmente ocorrendo na estação Pavalia. Quando Luca e Luminal apareceram, dezenas de mundos já haviam desaparecido sem deixar rastros. Um deles inclusive era um lugar onde Luca havia criado uma base. Era também onde um dos membros da sua família estava. Inacreditável! Melinada. O continente Agan, que a rainha Nagan Melinada estava protegendo, havia desaparecido sem deixar vestígios. Melinada morreu assim. Não apenas Melinada, mas muitos de seus subordinados haviam desaparecido. Senhora, sou imensamente grata. Eu não sabia que eu iria experimentar um dia tão magnífico. É realmente um sonho. Melinada tinha chorado de felicidade quando Luca lhe deu aquele mundo. Ela estava tão feliz por haver um mundo novo lá fora para a sua raça. Luca prometeu ir ver o mundo que ela criou quando tivesse um tempo. No entanto, ele não conseguiria mais cumprir sua promessa agora. Nunca mais. E tudo isso foi devido ao deus demoníaco. Enquanto isso, o deus demoníaco ainda estava engolindo os mundos inferiores. Pare! Luca ordenou furiosamente. O intenso flash que surgiu dele cortou o tsunami ao meio. A onda, que parecia um ser vivo, ficou em silêncio. Parte do mar dimensional que compunha o ser desapareceu, revelando parte de um corpo. Era um enorme dragão com centenas de cabeças. Luminal ouviu e riu friamente. Deus demoníaco Eldas. Até você se juntou a Carosia, a deusa da destruição. Pirralho celestial. Este não é um lugar para você estar. O corpo gigante de Eldas emergiu sobre o mar dimensional. Inúmeros dragões apareceram atrás dele. Todos eles eram subordinados de Eldas. E haviam inclusive transcendentes entre eles. Enquanto isso, os outros 4 anjos apareceram atrás de Luca e Luminal. Eldas riu. Como se aquilo fosse ridículo. Você vai impedir o avanço de minhas tropas com apenas 4 anjos. Cucucucu. Eu compreendo muito bem a situação no mundo celestial. Não desperdice sua força e apenas volte para o mundo celestial. Não haverá prejuízo para o mundo celestial só porque este sistema dimensional desapareceu. Luca olhou para ele. Deus demoníaco Eldas. Você deveria estar se preocupando comigo, não com ele. A espada de Luca brilhou novamente depois de suas palavras. Uma longa linha de luz apareceu no corpo de Eldas e ele foi cortado em 2 por aquela luz. Isso não foi tudo. Centenas de raios de luz surgiram e cortaram as cabeças de Eldas. Luminal fez uma expressão chocada com aquela visão surpreendente. Claro. Simplesmente cortar o corpo não significava que Eldas morreria.
Ele apenas seria retardado por um tempo antes de recuperar sua forma original. Porém, já era impressionante que alguém tivesse chegado ao estágio do caos. E ainda mais que conseguisse cortar o corpo de um deus demoníaco daquela forma. Ainda por cima, Lucan tinha feito isso sem esforço. As partes separadas do corpo de Eldas voltaram a se juntar. É inútil. Você acha que pode continuar me atacando assim? Naquele momento, a espada de Lucan brilhou instantaneamente mais uma vez e uma tempestade voou em direção a Eldas. Ari! Quá! Gritos ecoaram. Eles vieram da boca dos subordinados de Eldas. Pois, no momento em que o furioso Eldas iria atacar, Luca o cortou em vários pedaços novamente. Excelente! Luminal exclamou. Luca olhou para trás e perguntou: existe alguma maneira de eliminá-lo completamente sem ele reviver? Embora você não possa selar um deus demoníaco sem uma joia de poder, você pode enfraquecê-lo matando ele repetidas vezes. Eles fogem quando estão enfraquecidos. Então, ele não poderá aparecer por um tempo até que seu poder seja restaurado. Não há como matá-lo. Os deuses demoníacos eram existências imortais, que não podiam ser destruídas. Era justamente por isso que eles eram chamados de deuses. No entanto, Lucan era um ser do caos, não um deus. Então ele desapareceria quando morresse. Claro, ele poderia reviver com o amuleto sagrado da ressurreição. Mas isso era apenas uma vez. Merda! Isso é sacanagem. No entanto, não havia nenhum motivo para reclamar. Era absurdo argumentar sobre equidade enquanto se lutava contra um deus demoníaco. Ok. Então vou continuar matando ele. A partir de então, Lucan concentrou seus ataques em Eldas. Sua ira estava ardendo devido à morte de Melinad. Vou cuidar do deus demoníaco. Luminal. Você e os outros anjos matem seus subordinados. Entendido. Luminal concordou com o plano de Luca. Ele já havia testemunhado que o poder de batalha de Luca era superior ao de Eldas. Raios azuis surgiram dos cajados que os anjos portavam, transformando os subordinados de Eldas imediatamente em pó. Enquanto isso, Luca estava matando Eldas continuamente. De novo. E de novo e de novo. Porém, Lucan tinha que usar seu ataque mais forte a cada vez. Isso porque o oponente era um deus demoníaco. As habilidades mais simples de Lucan não conseguiriam causar dano em Eldas. Ele usou o poder da fenda celestial somando a espada sangue dos céus em Eldas, consumindo o poder do caos em cada golpe. Portanto, originalmente, seu poder do caos já deveria estar esgotado. Contudo, a espada sangue dos céus tinha a capacidade de absorver poder do caos. Então o poder do caos de Luca estava aumentando constantemente. Ele tinha poder ilimitado. Lucan também ficou surpreso com esta situação e, de repente, lembrou das palavras de Sombreado. De agora em diante, você estará lutando contra deuses. No entanto, com a força que você tem agora, você não será derrotado com facilidade. Ele não seria derrotado tão facilmente por um deus demoníaco. Lucan finalmente entendeu o significado das palavras de Sombreado.
enquanto a espada sangue dos céus lhe desse uma quantidade infinita de poder do caos. Ele não seria derrotado. Embora talvez não conseguisse matar o deus demoníaco. De Sombreado. Essa é sua vingança. Certamente. Aquela seria a vingança de Sombreado, que brilhava através da espada sangue dos céus. A arma mais forte contra um deus demoníaco. Se Lucan conseguisse uma joia de poder, ele seria capaz de acabar com os deuses demoníacos. Infelizmente, ele não ganhava nada de experiência porque Eldas revivia novamente, não sendo destruído em definitivo. Ainda assim, a espada de Lucan nunca parou de se mover. Como resultado, o corpo de Eldas foi feito em pedaços. Eldas estava frustrado. Isso é ridículo. Ele não sentia dor ao morrer. E poderia sobreviver para sempre devido ao poder de um deus demoníaco. Portanto, seu adversário eventualmente se cansaria e alcançaria seus limites. No entanto, ele estava confuso. Uma pessoa que desafiava o senso comum havia aparecido. Minha força está diminuindo. Isso significava que levaria muito tempo para ele se recuperar. No entanto, ele estava ainda mais assustado com a possibilidade de encontrar um anjo com uma joia de poder em seu estado atual. Não tem outro jeito. No final, Eldas desapareceu para algum lugar com seu corpo despedaçado. Ele fugiu. Naquele momento, o mar dimensional, anteriormente turbulento, começou a se acalmar. Os lacaios de Eldas desapareceram sem deixar vestígios. No final, não obtive minha vingança. Ele nem sequer ganhou experiência. Além disso, nenhum dos subordinados de Eldas deixou cair qualquer item, já que eles não morreram, mas foram invocados para o seu mundo original antes de morrerem. Na verdade, ninguém morreu. Em vez disso, Lucan foi o único que sofreu consequências severas. Afinal, dezenas de mundos inferiores na estação Pavalia desapareceram. Em particular, a perda de Melinad foi dolorosa. Originalmente, os membros da família de Lucan deveriam ressuscitar na base imediatamente após sua morte. No entanto, essa base havia sido destruída. Seria muito bom se ela tivesse ressuscitado em uma base próxima. Mas ele não conseguia sentir a presença de Melinad. Então isso deveria significar que ela estava morta. Naquele momento, Luminal se aproximou de Lucan. Lucan, você é muito mais forte do que os rumores dizem. Foi uma vitória fácil graças a você. Lucan balançou a cabeça com uma expressão pesarosa. Não perdi. Mas também é difícil dizer que ganhei. Perdi membros e tropas preciosas da minha família. Luminal sorriu. Haha. Não se preocupe com isso. Como Eldas fugiu e seus subordinados retornaram ao seu mundo. Os mundos inferiores que ele engoliu retornarão ao seu estado original. Oh! Isso é verdade. Lucan ficou radiante. Luminal concordou. A guerra contra os deuses demoníacos aqui é uma espécie de fantasia. Ela só se tornará realidade no momento da derrota. Entendo. Como você não foi derrotado pelo deus demoníaco? Todos os mundos inferiores e os membros da sua família estarão seguros. Foi como ele disse.
Depois de um tempo, os mundos ressurgiram em seus locais originais. Entre eles estava o continente Agan, do qual Melinada era guardiã. Estava em um estado de calma absoluta, como se nada tivesse acontecido. Que sorte! Lucan sorriu de alívio. Então sua expressão ficou tensa. Ainda não é seguro. O deus demoníaco Eldas pode aparecer novamente quando recuperar sua força. Isso não era tudo. Ele não sabia quantos deuses demoníacos estavam subordinados a Carosia. Mesmo o número de seres do caos que foram seduzidos por ela não seria pequeno. Talvez no futuro a estação Pavalia não tivesse mais dias tranquilos. Havia apenas um caminho. Ele teria que acabar com aquela guerra o mais rápido possível. É preciso ter uma joia de poder. Lucan disse a Luminal sem rodeios. Luminal assentiu. As joias de poder são muito raras no mundo celestial. Então não há peças sobrando. No entanto, irei relatar a situação daqui. Depois que Luminal se dirigiu ao mundo celestial, Lucan decidiu ir para o continente Agan, o lar dos Nagas. A rainha Melinada era a protetora deste lugar. Ele prometeu que visitaria algum dia, mas quase se esqueceu disso. Agora que o mundo estava bem diante de seus olhos, ele não podia simplesmente deixar passar a oportunidade. Além disso, era necessário confirmar que Melinada estava bem depois de quase perdê-la para Eldas. Luca apareceu no céu acima do continente Agan. O céu estava claro e com poucas nuvens espalhadas. Havia florestas, pântanos e pradarias bonitas. O mar dimensional era uma bagunça. Mas o continente Agan estava muito calmo. Nem mesmo a rainha Nagã Melinad sabia que o continente acabará de ser engolido por um deus demoníaco. Algo assim aconteceu mesmo. Eu nem fiquei sabendo. Melinad ficou surpresa com a visita de Luca. E ainda mais surpresa ao saber que ele lutou contra um deus demoníaco. Luca riu. Ele preferiria que ela não soubesse. No entanto, ela era uma guardiã. Então deveria ter uma ideia do que estava acontecendo no mar dimensional. Você não precisa se preocupar. Eu venci o deus demoníaco. Lucan sorriu com a maior intensidade possível e Melinad ficou aliviada. Por que você não faz uma pausa aqui por um tempo? Será? Ok. Lucan assentiu e Melinad o levou ao palácio da rainha. Há muitas coisas estranhas no continente Agan. Eu ia contar ao senhor quando você viesse. Coisas estranhas. Como que? Você saberá quando entrar no palácio. O belo palácio era feito de um material transparente, parecendo vidro. Ele foi construído em torno da base de Luca. A base absorvia a mana proveniente do continente para apoderar suas defesas. Além disso, um enorme palácio e outros edifícios foram criados em torno dela. Por sinal, era interessante que a metade de cobra do corpo de Melinad se tornasse completamente humana assim que ela entrava no palácio. Era o mesmo para os outros Nagas também. Felizmente. Ou não. Melinad usava roupas íntimas que pareciam um biquíni dourado, que cobria suas partes. Ou ela teria ficado literalmente nua. No entanto, havia nagas masculinos e femininos caminhando ao redor do palácio nus. Lucan ficou um pouco sem graça. Mas parecia natural ali.
Então ele decidiu aceitar a situação. Estranho. O que está acontecendo? Ainda não entendi. Parece haver algo secreto sobre este palácio de vidro. Entendo. Luca estava vagamente curioso. Se ele não estivesse ocupado com a guerra contra os deuses demoníacos, ele estaria interessado em descobrir os segredos deste palácio. No entanto, isso não era tudo. Pensando a respeito, coisas estranhas ou incomuns não existiam só no continente Agã, mas em quase todos os mundos inferiores. Por exemplo, Aquan havia encontrado uma caverna misteriosa na Ilha Freia. Depois de explorar a caverna, uma nova surgiria. E assim o ciclo se repetiria infinitamente. Portanto, poderia ser muito emocionante explorar os segredos escondidos em cada mundo inferior. Melinado falou. Em particular, há uma masmorra muito estranha no subsolo deste palácio. Masmorra estranha. Sim. Eu não consegui entrar porque ela estava bloqueada por uma barreira desconhecida. 1. Lucan se sentia bem. Mas havia uma energia do caos estranha abaixo de seus pés. Havia uma masmorra lá. Então ele estava vagamente curioso. Acho que eu deveria dar uma olhada. Luca não tinha nada para fazer até que um deus demoníaco surgisse. Me leve até lá. Eu vou examiná-la agora mesmo. Sim. Siga-me. Ele desceu uma escada em espiral seguindo Melinado e uma grande câmara circular apareceu no subsolo. Havia uma entrada de um calabouço no canto que, surpreendentemente, tinha uma barreira de poder do caos a bloqueando. O que é isso? Os olhos de Lucan brilhavam. Era uma masmorra onde só seres do caos podiam entrar. Sem o poder do caos, eles não conseguiriam compreender aquilo. Não era de se admirar que Melinado tivesse dito que não conseguia entender. No entanto, o mais estranho era que o requerimento não era apenas ser um ser do caos. Outra restrição existia. A pessoa tinha que ser um soberano. Lucan percebeu isso intuitivamente. Este é um lugar que só eu posso entrar. Asterisco Shu ou asterisco. Lucan passou pela entrada da masmorra. Melinad não podia entrar. Então ela só podia assistir do lado de fora. O que é este lugar? Quando ele entrou na masmorra, havia uma sala grande. Asterisco Suzuzu asterisco. Seres usando mantos pretos o cercaram imediatamente. Sombras. Eles pareciam semelhantes às sombras que impunham as regras de Vamon. No entanto, surpreendentemente, a aura em torno dessas sombras era diferente das que ele havia visto no passado. Elas tinham a aura de um transcendente. Entrar neste local significa que você é um soberano que atingiu o nível do caos. É verdade. Luca não negou isso. Então, as sombras se curvaram para Luca em sincronia. Oh! Nós estivemos escondidos na escuridão, prevendo que você apareceria. E esse dia finalmente chegou. Lucan ficou chocado. Aqueles seres haviam previsto que ele viria aqui. Segundo eles, Lucan não havia chegado ali por coincidência. Quem são vocês? Por que vocês estão se escondendo em um lugar como este? Nós não sabemos quem somos. Nós apenas sabemos o que temos de fazer.
Foi a mesma resposta das sombras anteriores que ele conheceu. No entanto, estas soaram um pouco mais humanas. Elas realmente não sabiam quem eram. Só existiam para realizar uma determinada missão. Lucan pensou nelas como existências criadas por alguém. Não eram humanos, mas mais como fantoches. Lucan perguntou: então, o que vocês têm que fazer? Um soberano que atingiu o nível do caos. Viemos para conhecê-lo. Vocês estavam esperando aqui para me conhecer. É isso mesmo. Então, uma das sombras disse: agora, eu vou te contar o passado de Vamon. Você pode me contar isso? Lucan ficou assustado. Lucan perguntou às sombras anteriores. Mas elas não podiam responder. Claro. Como um soberano do caos, você está qualificado para saber. No entanto, não sabemos muito. Podemos lhe contar algumas coisas. Estou ouvindo. Nós não sabemos quem criou Vamon. Há alguns que dizem que ela se criou sozinha. Mas isso é impossível de ser confirmado. Só existe uma certeza, que Vamon é um conjunto de mundos compostos por sonhos fantasiosos. Sonhos fantasiosos. Isso mesmo. Se não houvessem sonhadores, Vamon não poderia existir. Faz sentido. Lucan estava em um sonho agora. Então as palavras não estavam erradas. Vamon é uma nova dimensão criada pelas fantasias. É um lugar representado pelo mar dimensional. No entanto, está conectado a outros mundos e começou a receber a intervenção dos seres presentes nesses outros mundos. Outros seres. Deuses. Para ser mais preciso, os deuses demoníacos começaram a estender suas garras para Vamon. Então, o mundo celestial também entrou em ação. Originalmente, o mundo celestial não prestou muita atenção em Vamon. No entanto, eles estão preocupados que os mundos mergulhassem no caos se o controle de Vamon fosse assumido por deuses demoníacos. E assim começaram a também tentar assumir o controle de Vamon. Então, a guerra entre o mundo celestial e os deuses demoníacos será travada em Vamon. A guerra entre o mundo celestial e os deuses demoníacos sempre aconteceu. Vamon simplesmente se tornou um campo de batalha adicional. Isso é tudo o que sabemos. Lucan concordou com um aceno de cabeça. Ah. Entendo. Então, o que vocês querem de mim? Nós não queremos que Vamon seja controlada pelos deuses demoníacos. Nem pelo mundo celestial. Queremos que ela exista em um nível independente. Como uma zona neutra. Os sonhos não devem estar atrelados a nada. Eles não queriam que Vamon fosse controlada pelo mundo celestial. E muito menos pelos deuses demoníacos. Em Vamon, demônios e anjos podem ser amigos. Enquanto diferentes espécies de monstros podem viver juntos em harmonia. É um mundo onde os seres humanos podem beber o quanto quiserem ou até fazer amor com um demônio. Quais são as restrições em uma fantasia? Nenhuma. Isso é a essência de Vamon. Uma fantasia deve ser livre. Se fosse limitada por algo, não poderia mais ser chamada de Vanon. Eu entendo o que você quer dizer.
Mas por que você está me dizendo isso? Eu não tenho como lutar uma guerra contra o mundo celestial e os deuses demoníacos ao mesmo tempo pela independência de Vamon. Então, as sombras disseram em uníssono. É exatamente isso. Você é um soberano que atingiu o nível do caos. Então, é possível. Lucan ficou estupefato com aquelas palavras absurdas. Neste momento, estou em guerra contra os deuses demoníacos. Estou recebendo o apoio do mundo celestial. No entanto, você quer que eu também lute contra o mundo celestial? Você não precisa ser inimigo deles. É apenas necessário estabelecer Vamon como uma zona neutra, onde os dois lados não podem interferir. Como eu poderia fazer isso? Não tenho nem como selar um deus demoníaco atualmente. Para lidar com eles, o poder do mundo celestial é necessário. Uma das sombras suspirou e disse: é provável que o mundo celestial não lhe dê uma joia de poder imediatamente. Eles usarão desculpas. Como ter um suprimento insuficiente? Então, isso não é verdade. Pode até ser verdade. Mas à medida que o mundo celestial aumentar gradualmente o seu apoio, é certo que Vamon se tornará subordinada ao mundo celestial. Isso significava que Lucan seria domesticado pelo mundo celestial. Parecia inacreditável. Mas e se fosse verdade? Lucan não pôde deixar de se sentir decepcionado com o mundo celestial. Seria diferente se ele tivesse uma joia de poder. Lucan perguntou de repente: você tem certeza de que não é bom para Vamon ser controlada pelos deuses demoníacos ou pelo mundo celestial? O poder de Vamon se dispersará quando for controlado. Isso realmente aconteceu com outra Vamon. Então, o mesmo acontecerá com você. Você perderá tudo o que ganhou de Vamon e retornará ao mundo original sem qualquer lembrança. Isso significava que Luca retornaria à vida onde ele estava morando no pensionato. Assim como a ilusão que ele tinha visto anteriormente. Ele seria manco, calvo e desempregado. Eram palavras extremas. Luca não gostou das palavras das sombras. Mas ele manteve em mente que isso poderia acontecer. No entanto, agora mesmo, é impossível vencer contra os deuses demoníacos sem a ajuda do mundo celestial. Existem maneiras. Quais seriam? Nós não sabemos. No entanto, um soberano do caos seria capaz de encontrar o caminho. Em outras palavras, vocês acham que eu mesmo vou conseguir encontrar uma joia de poder para selar os deuses demoníacos? Talvez até mais do que isso. Procure nos lugares misteriosos dos mundos inferiores. Assim como você nos encontrou aqui. O verdadeiro poder de Vamon reside nesses pequenos mundos. O verdadeiro poder de Vamon residia nos mundos inferiores. Talvez até mais do que uma joia de poder estivesse escondida neles. Se isso fosse verdade, ele poderia selar um deus demoníaco sem depender do mundo celestial. Dimensional Sovereign capítulo 146 e 147. Joia de poder interditora. Então, eu deveria ir à caverna que Aquana mencionou. Lucan decidiu imediatamente verificar se as palavras das sombras eram verdadeiras. Se eu conseguir uma joia de poder, não precisarei me submeter à autoridade dos anjos. Naquele momento, uma das sombras chamou Lucan. Soberano dimensional.
Nós transmitimos nossa mensagem. Agora, a escolha é sua. Lucan ficou em silêncio por um tempo. Mas então concordou com a cabeça. Se o que dizem for verdade, eu vou garantir que Vamon não seja controlada pelos deuses demoníacos ou pelo mundo celestial. As sombras aplaudiram em conjunto. Nós acreditamos em você. Agora, seremos a sua força. Temos o mesmo propósito. Então o poder de Vamon irá ajudá-lo. Os corpos das sombras desapareceram. Ao mesmo tempo, uma luz desconhecida brilhou em torno de Luca. Diversas mensagens apareceram para ele. O poder de Vamon reconheceu você como o guardião de Vamon. Agora, o poder de Vamon irá guiá-lo usando as missões para garantir que você obtenha o que você mais precisa. Missões. Mais mensagens relacionadas apareceram. O poder de Vamon criará a missão que você precisa agora. Missão. O sonho de Melinada. Termos. O fenômeno misterioso que apareceu no Palácio da Rainha. No continente Agan. Se deve ao sonho de Melinada. Pergunte a ela sobre o sonho e o realize. Recompensa. Um nível. O livro do poder. Você quer aceitar a missão? Sim ou não? A missão pode ser abandonada a qualquer momento sem uma penalidade. No entanto, uma vez abandonada, a missão não pode ser aceita novamente. Foi a primeira vez que ele recebeu a opção de aceitar ou não uma missão. Depois de se tornar transcendente, foi possível fazer negócios com as sombras. No entanto, ele não tinha se interessado anteriormente porque as negociações tinham recompensas medíocres. Entretanto, as recompensas para esta missão eram realmente surpreendentes. No seu nível atual, meramente ganhar um nível já seria incrível. Isso porque era necessária uma quantidade tão grande de experiência que, mesmo que ele derrotasse um transcendente, ainda não seria suficiente para fazê-lo subir de nível. Porém, o aumento de nível parecia não ser nada se comparado à próxima recompensa. Livro do Poder. Então, será que Luca estava convencido de que a recompensa tinha algo a ver com as joias de poder? Deve detalhar uma maneira de obter uma joia de poder. As recompensas para a missão mudaram de como eram no passado. Além disso, a descrição da missão também mudou. Sim. Eu aceito. Então, outra mensagem apareceu imediatamente. Você aceitou a missão. O sonho de Melinada. Tornar o sonho de Melinada realidade concluirá a missão. Além disso, o conteúdo da missão havia desaparecido. Os detalhes da missão de Luca foram alterados automaticamente. Beleza. Agora, eu só preciso sair e questionar Melinada. Ela estaria esperando do lado de fora da masmorra. Lucan saiu da masmorra imediatamente. Naquele momento, todos os vestígios da masmorra desapareceram. Como se ela nunca tivesse estado lá. No entanto, isso era apenas para pessoas comuns. Já que a entrada estava clara aos olhos de Luca. A masmorra está completamente escondida. Uma das sombras provavelmente fez isso. Agora que Luca havia descoberto a localização, não era necessário que outros soubessem que havia uma masmorra ali. Senhor, o que havia lá dentro? Sombras. Quem são eles? Aqueles que controlam as regras de Vamon.
Eles me contaram coisas sobre Vamon. O encontro com as sombras foi um evento importante que mudou o destino de Luca. Se não tivesse sido por Melinada, Luca nunca teria entrado nessa masmorra. Portanto, Luca tinha muita gratidão em seus olhos enquanto olhava para ela. Estou feliz em ajudar o senhor. Assim sendo, se você quiser uma recompensa, me diga o que é e eu vou dar a você. Tudo o que fiz foi te contar que havia uma masmorra aqui. E foi uma grande ajuda para mim. Sinta-se à vontade para me dizer o que realmente quer. Lucan queria saber o desejo de Melinado para que pudesse completar a missão. Deve haver algum sonho ou fantasia que você deseja realizar. Melinado inclinou a cabeça para o lado. Vamos ver. Deve haver algo. Pense bem. Pode estar relacionado com o fenômeno misterioso que ocorre no palácio. Melinado pareceu assustada quando de repente pensou em algo. Isto me lembra que... Você lembrou de algo. Eu realmente queria poder me tornar uma humana como o senhor. Mas é incrível que o poder desse sonho tenha realmente me transformado em um ser humano dentro do palácio. Lucan também ficou espantado. Ele não sabia que Melinade queria ser humana. Por que você quer ser humana? Bem, Melinade de repente corou. Baixou a cabeça e não falou mais nada. Lucan segurou seus ombros com as mãos e olhou para ela. Por favor. Fale. Me diga o que é. É muito importante para mim. Já que Lucan falou de forma tão emotiva. Melinade se sentiu sem outras opções e respondeu. Eu tenho mesmo que contar. Sim. Qual é a razão? Eu queria me tornar uma amante do senhor. Lucan finalmente soube qual era o sonho de Melinade. Ela queria ser humana. Isso ocorreu porque Lucan era um ser humano. Ela queria ser uma humana. E também a amante dele. Um romance com a rainha Nagan. Ele nunca havia pensado nisso. Mas não sentia nenhuma resistência em aceitar uma bela mulher como amante. Era um romance inimaginável na realidade. Porém, era possível em Vamon. Não era apenas para cumprir a missão, mas também por Melinade. Uma mulher que merecia ser amada. Sua fantasia agora se tornará realidade. Lucan sorriu carinhosamente enquanto olhava nos olhos de Melinade. Senhor, você está falando sério? Melinade pensou que isso era um sonho. Lucan gentilmente a abraçou e declarou. Estou falando sério. Oh! Um sorriso de alegria floresceu no rosto de Melinade. Lucan foi imediatamente para o quarto dela e eles passaram um bom tempo juntos. Ele também caminhou por aquele mundo com ela. O incomum era que, desta vez, Melinade manteve a aparência de um humano mesmo depois de sair do palácio. Isso também era parte do sonho dela. Então, por coincidência eles encontraram uma masmorra. A entrada da masmorra estava visível atrás de uma cachoeira. Senhor, há uma masmorra ali. Aguarde aqui. Eu vou lá ver. Não havia ameaças na masmorra. Um Aduzak sem um mestre se sincronizou com aquele lugar, transformando a Ao em uma masmorra que se estabeleceu no continente Agan. Dentro dela havia um tesouro. Uma harpa prateada que era absurdamente pequena. Era como um brinquedo do tamanho da palma de uma mão. Porém, era um item de classificação mítica.
Não era necessário usar as mãos para tocar, pois o instrumento tocava sozinho com a ajuda de pensamentos emotivos. Só era possível ser utilizada por mulheres. A harpa poderia ser equipada na forma de uma pulseira, e a defesa mágica do usuário aumentaria quando o item estivesse sendo usado. Luca o entregou a Melinada. Pegue isso. É um presente. Obrigado. Senhor. Uma linda melodia tocou no momento em que ela pegou a harpa. Uma melodia doce, porém divertida, que fez seu coração sentir alegria. A melodia que se espalhava estava ressoando os sentimentos de Melinada. Contudo, se houvesse alguma dissonância emocional, ela emergiria na música. Era uma música agradável e calma quando a pessoa estava satisfeita. Porém seria terrível quando estavam com raiva. Em particular, houve uma melodia fantástica quando ela estava na cama com Luca. A sensação de euforia foi ampliada várias vezes. Essa música é viciante. Na verdade, a harpa tinha o efeito de aumentar a velocidade de recuperação dos pontos de vida e de mana. Claro, isso não fazia muito efeito em Luca. Então ele simplesmente pensou que a música em si era boa. Luca estava ansioso para continuar ouvindo a música. Isso mostrava que ela estava muito feliz. Ele fechou os olhos e viu o sorriso brilhante de Melinada em meio à melodia. O sonho dela era ver Luca. Ela continuou pensando que era um sonho. Mas em um determinado momento ela percebeu que não era mais um devaneio. Como Luca disse, ele transformou aquilo em realidade. Então, finalmente, as mensagens que Luca queria ver surgiram. Você completou o sonho de Melinada. A missão foi concluída. Ele recebeu mensagens afirmando que a missão estava completa. Ele simplesmente se divertiu por um tempo com Melinada. E assim a missão havia sido concluída. Seria bom se todas as missões fossem assim. Luca olhou para as mensagens com um sorriso de orelha a orelha. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar seu nível. Você recebeu o livro do poder, Vamon, como recompensa. Ele ganhou experiência e chegou ao nível 311. Ele também adquiriu o livro do poder. Livro do poder. Classificação: Vamon. Um livro sobre joias de poder que só pode ser lido pelo guardião de Vamon. É isso mesmo. Como esperado. O livro de poder continha informações sobre as joias de poder. Além disso, ele era classificado como Vamon. Era uma classificação incomum. Diferente dos itens que passaram de transcendente para caóticos. E depois para celestial ou demoníaco. Ele estava certo de que a classificação Vamon era melhor. Luca sabia disso intuitivamente. Devo ler o livro. Luca abriu o livro do poder. Uma luz brilhante surgiu e entrou na mente dele. Através do livro do poder, você tem a possibilidade de conseguir a fórmula para as joias interditoras, guardiãs, destrutivas ou tenazes. Escolha a que deseja. Interditora. Sela o alvo. Guardiã. Incrementa a capacidade defensiva. Destrutiva. Incrementa o poder de ataque. Tenaz. Incrementa a capacidade de sobrevivência. Vou selecionar a interditora. Todas pareciam úteis. Mas a interditora era a que ele mais precisava quando se tratava dos deuses demoníacos. Então,
Novas mensagens apareceram. Você obteve a fórmula da joia interditora. Fórmula da joia interditora. 10 partículas interditoras. 1 essência de poder. 3.000 partículas destrutivas e 100 essências do caos. As partículas interditoras podem ser obtidas ao se destruir Ax. A essência de poder pode ser obtida ao se desmontar itens de classificação celestial. Demoníaca Uvamon. As partículas destrutivas podem aparecer ao se eliminar os destruidores no rol da destruição. Você deve conhecer a arte da alquimia para ser capaz de sintetizar um joia interditora. Preciso de vários materiais. Graças ao livro do poder, Luca aprendeu a criar a joia interditora. Muitos materiais eram necessários, mas não eram difíceis de encontrar, com a exceção da tal essência de poder. As Ax eram fáceis de encontrar e seria fácil coletar 3.000 partículas destrutivas se ele viajasse através do espaço escuro para outros halls da destruição. Além disso, milhares de essências do caos haviam se acumulado em seu inventário devido ao trabalho de Sud. O único problema era a essência de poder. Ela poderia ser obtida pela desmontagem de um item com classificação celestial. Demoníaca Uvamon. Felizmente, Luca havia recebido um novo item com classificação celestial. O amuleto sagrado da ressurreição. Eu posso desmontá-lo. O amuleto sagrado da ressurreição era um item de classificação celestial que lhe permitiria ressuscitar no momento da morte. Com ele, seria possível sobreviver mesmo na pior das situações. Era algo muito reconfortante para Luca. No entanto, isso nem sempre era algo bom. Eu me tornei dependente disso. Se ele ficasse feliz com a ideia de reviver no momento da morte, isso significaria que a mente de Lucan tinha enfraquecido. Anteriormente, morrer uma única vez representaria o seu fim. Foi por isso que Lucan tentou tão desesperadamente sobreviver e conseguiu se tornar tão forte quanto era atualmente. Se ele fosse dependente daquele item de ressurreição, sua mente enfraqueceria e ele não ficaria mais forte. Lucan de repente sentiu algumas dúvidas enquanto segurava o amuleto sagrado da ressurreição em suas mãos. Talvez o mundo celestial tivesse essa intenção quando me deu esse amuleto. De qualquer forma, seria certamente um desperdício desmontá-lo. Porém, Lucan precisava da joia de poder mais do que do amuleto sagrado da ressurreição. Então ele decidiu abrir mão dele. Lucan perguntou ao alquimista Sud, que estava em sua sombra. Sud, por favor, acorde. Preciso de seus conhecimentos de alquimia. Desmonte este amuleto sagrado da ressurreição. Luca lembrou que a alquimia de sintetização tinha o poder de desmontar e também de sintetizar itens. Senhor, a classificação dele é tão alta que é impossível para mim. O poder de Sud só lhe permitiria desmontar itens até a classificação mítica. Ele precisava ser pelo menos um transcendente para desmontar itens da categoria celestial. Isso certamente é um problema. Eu preciso desmontar isso para fazer uma joia de poder. Enquanto ele estava refletindo, Sud perguntou de repente: e se eu ensinar ao senhor a alquimia de sintetização? Particularmente, a sorte do senhor é bem alta. Então mais de uma essência de poder pode aparecer. Essa é uma boa ideia. Às vezes, ele fazia tudo de forma tão complicada que não podia ver as coisas simples como eram. Lucan conseguia compreender até a mais complicada das magias.
já que sua inteligência havia aumentado para mais de 300. Era o mesmo para suas habilidades. Era possível para ele transcender as suas áreas de ocupação e aprender qualquer habilidade. Você aprendeu a alquimia de sintetização. Você aprendeu a técnica sintetizar. Você aprendeu a técnica desmontar. Como esperado. Luca aprendeu quase que instantaneamente a alquimia de Sud. Ele imediatamente tentou desmontar o item. Desmonte o amuleto sagrado da ressurreição. O amuleto sagrado da ressurreição é um item de classificação celestial. A desmontagem não pode ser revertida. Tem certeza de que deseja desmontá-lo? Sim ou não? Sim. Desmontar. Luca não hesitou. O amuleto em suas mãos desapareceu. Ao mesmo tempo, mensagens apareceram. A desmontagem do amuleto sagrado da ressurreição foi bem sucedida. Você obteve 3 essências de poder. Você obteve 1.200 partículas dimensionais. Opa! Ele obteve 3 essências de poder. Também haviam 1.200 partículas dimensionais. No passado, ele só obteve uma partícula dimensional por vez. Contudo, ele acabou de ganhar 1.200 de uma vez só. Claro. Isso já era esperado depois de se desmontar um item de classificação celestial. Ele agora precisava obter o resto dos materiais. 10 partículas interditoras e 3.000 partículas destrutivas. Em breve estará pronto. Luca abriu Ax no continente Agan e em outros mundos inferiores. Se algum demônio, dragão ou espírito estivesse preso dentro das Ax, eles seriam libertados depois de jurar fidelidade a Luca. Então, 1 ou 2 partículas interditoras surgiam quando as Alquis eram destruídas. Livrar-se de Alquis era uma tarefa muito fácil para Luca. Depois de reunir 10 partículas interditoras, Luca imediatamente voou para o espaço escuro e matou os destruidores em torno de diferentes halls da destruição. Quando ele movia sua espada, milhares de destruidores eram mortos. Então ele coletou 3.000 partículas destrutivas muito rapidamente. Uhul! Beleza! Ele finalmente reuniu todos os materiais necessários para criar a joia de poder. Luca tirou uma essência de poder e a colocou no chão. As outras 2 seriam mantidas em seu inventário. Elas seriam úteis para criar outras joias de poder mais tarde. Ele fez o mesmo com os outros materiais, colocando eles no chão. 10 partículas interditoras, 3.000 partículas destrutivas e 100 essências do caos. Aquele era o momento que ele esperava. Luca os reuniu e usou sua habilidade. Sintetizar. Naquele momento, os materiais brilharam. A joia de poder interditora foi criada com sucesso. Joia de poder interditora. Classificação: Vamon. Você pode selar o alvo em um mundo de Vamon. Será eficaz quando equipada em uma arma. Opa! Deu certo! Luca aplaudiu e imediatamente equipou a joia interditora na espada Sangue dos Céus. A joia de poder interditora foi equipada na espada Sangue dos Céus. Um item de classificação Vamon foi anexado. Então a espada Sangue dos Céus teve sua classificação atualizada de caótica para Vamon. O poder de ataque da espada Sangue dos Céus será significativamente maior quando esta for usada em Vamon. Espada Sangue dos Céus. Classificação: Vamon. Uma espada que de sombreado criou ao refinar o poder do caos.
Somente itens caóticos ou acima podem ser equipados nela. O poder do estilo espadachim. Sangue dos céus será aumentado enquanto essa espada estiver sendo utilizada. Pode usar ataques que ignoram a defesa do alvo. Absorve poder do caos ao atacar. Dano causado aumentará significativamente quando estiver em Vamon. Joias de poder equipadas. 1 de 2. Joia de poder interditora. Sela o alvo dentro de um mundo Vamon. Restrição. Nível 305 ou superior. Luca anexou uma joia de poder à espada Sangue dos Céus. O poder de selar outros seres em Vamon. No futuro. Se Luca matasse um deus demoníaco mesmo que uma única vez, eles seriam selados em um mundo de Vamon. Isso significava que Luca não precisava mais se preocupar com a imortalidade deles. Claro. Além dos deuses demoníacos. Também seria possível selar seres do caos ou transcendentes. Lucan poderia selar anjos ou deuses celestiais que ele derrotasse. No entanto, se o que ele usasse fosse uma joia de poder do mundo celestial, ela não seria eficaz contra anjos ou deuses celestiais. Obviamente. Luca não estava pensando que precisaria selar um anjo ou um deus celestial. Mesmo que ele recusasse a ajuda do mundo celestial, ele não pretendia se tornar inimigo deles. Portanto, os alvos daquela joia seriam os deuses demoníacos. Quem será o alvo do primeiro selo? Lucan colocou a espada Sangue dos Céus em seu inventário. No entanto, Luminal, que tinha ido ao mundo celestial, voltou naquele momento. Ele sorriu sem graça para Lucan e disse: Lucan, infelizmente, não recebi uma joia de poder. Mas não fique muito desapontado. Eu tenho notícias reconfortantes ao invés disso. O que seria? Luminal relaxou e deu um grande sorriso. O mundo celestial quer espalhar uma bênção com o edifício Delta como foco. Oh! Sério! Isso é algo muito bom. Todas as suas bases estarão conectadas e os deuses demoníacos não serão capazes de atacá-las. Isso é bom. Seria muito difícil para Luca impedir que suas bases fossem atacadas. Claro. As bases seriam restauradas se ele derrotasse o deus demoníaco. Mas era melhor evitar isso desde o início. Então, Luminal disse de repente: Luca, há apenas uma condição. Qual é a condição? Essa bênção é onerosa porque consome grande parte do poder do mundo celestial. Em particular, é muito mais complicado em Vamon, onde o fluxo de poder dimensional é irregular. Entendo. Então, a única maneira de fazer isso é designar a estação Pavalia, que contém a base de Luca, como uma área do mundo celestial. A expressão de Luca se endureceu. O que isso significa? Literalmente, esta área será afiliada ao mundo celestial, em vez de Avamon. Isso tornará muito fácil a tarefa de protegê-la. Luca riu amargamente. Certamente a bênção seria muito boa. Mas o ponto principal era que ele estaria subordinado ao mundo celestial. Se Lucan fosse um humano normal, em vez de um ser do caos e um soberano, ele poderia ter aceitado essa oferta. Afinal, a estação ficaria muito pacífica sob o domínio do mundo celestial. No entanto,
Era absolutamente inaceitável como um soberano de Vamon. Como as sombras disseram. Ficou claro que o mundo celestial estava pensando em eliminar Vamon sob o pretexto de ajudar Luca. Então, Luminal perguntou: Você aceita a oferta do mundo celestial? Isso será muito benéfico para você. Luca. É mesmo tão benéfico assim? Luca olhou bruscamente para Luminal. Luminal soltou uma exclamação de surpresa. Oi. Perguntei se isso realmente me beneficiaria. Claro! Se você recebesse a proteção do mundo celestial, você não teria que lutar contra os deuses demoníacos. Depois que o mundo celestial absorver Vamon, o poder de Vamon será dissolvido e se perderá para sempre. Então, não será possível para mim lutar contra os deuses demoníacos. Como é? Luminal ficou muito surpreso. Com uma expressão cínica. Lucan continuou falando. Claro. Eu aprecio a intenção de vocês de assumirem esse fardo por mim. No entanto, vou perder tudo e retornarei ao meu mundo original como um humano comum. Isso é realmente benéfico para mim. Depois de suspirar, Luminal respondeu. Lucan. Não tenho o que fazer quanto a isso. Eu não sei bem como dizer isso. Mas é algo que você definitivamente deveria saber. Lucan permaneceu em silêncio enquanto Luminal continuou. Vamon é um sonho. Não é a realidade. Tudo aqui é uma imagem virtual criada a partir de um sonho. Então, destruir esse sonho significará retornar à realidade. Tecnicamente falando. Sim. Vamon não deveria existir no mundo. É um lugar muito perigoso que quebra as regras das dimensões. No final, a verdade apareceu. Foi realmente bom Lucan ter encontrado as sombras sob o palácio da rainha. Caso contrário, ele teria ficado muito confuso com a atitude atual de Luminal. Luca aceitou a situação muito bem porque esperava algo assim do mundo celestial. Inclusive, aquele momento chegou bem rápido. Por outro lado, enquanto Lucan permaneceu em silêncio, Luminal tentou acalmá-lo. No entanto, o mundo celestial reconhece seus méritos e decidiu manter o que você conseguiu na realidade. Originalmente, você viveria em um pequeno quarto alugado em um pensionato no edifício Daphne. Mas agora você viverá confortavelmente como proprietário do edifício Delta. Da mesma forma, todos os 16 trilhões de won que você tem permanecerão seus. Ele continuou conversando com um sorriso. Então, é hora de esquecer Vamon e retornar à realidade. Se você ficar aqui, você não poderá viver confortavelmente devido aos deuses demoníacos. Kang Jun riu. Então sorriu para Luminal. Entendo. Eu entendo o que o mundo celestial está pensando. Mas, infelizmente, não acho que eu possa obedecer. Obrigado pela ajuda que você forneceu até agora. Mas por favor, volte. Não vou mais receber ajuda na batalha contra os deuses demoníacos. Luminal franziu a testa como se estivesse indignado. Lucan, você realmente acha que pode ganhar dos deuses demoníacos sozinho? Se você for derrotado pelos deuses demoníacos, tudo será destruído, não apenas em Vamon, mas também na realidade. Eu vou cuidar deles.
Eu posso lidar com os deuses demoníacos sozinho. Lucan pensou que a proposta de Luminal era ridícula em muitos aspectos. Mas ele não se irritou por causa daquilo. Ele simplesmente recusou a ajuda do mundo celestial. Além disso, ele decidiu não se tornar um inimigo do mundo celestial. Porém, Luca recebeu subitamente uma visão estranha. O que é isso? Surpreendentemente, a realidade estava bem na sua frente. A porta de Valmont não havia fechado. Ele estava apenas observando a realidade. Ayun observava dormir com um olhar gentil. Colt estava estudando as contas do edifício Delta. Além disso, ele viu Shakan bebendo no bar com outras pessoas. E Keljak acabará de encerrar o expediente em seu restaurante e estava adestrado os membros de sua família. As 4 figuras podiam ser vistas claramente em frente a ele. Luminal falou com um tom frio e firme. É uma pena. Luca. Você ainda está sonhando. Então eu quero lembrá-lo de uma realidade. Estes são seres que não deveriam existir na realidade. Assim sendo, neste momento, suas existências serão apagadas de lá. Quando ele disse isso, Ayun literalmente se transformou em fumaça. Foi o mesmo para Colt. Shakan e Keljak também desapareceram sem deixar vestígios. No entanto, ninguém mais percebeu que eles tinham desaparecido. No momento em que desapareceram, todas as memórias deles foram apagadas. Os olhos de Luca se arregalaram e ele olhou diretamente para Luminal. Isso é uma situação real. Que está mesmo ocorrendo? Exato. Se você está mentindo para tentar me intimidar, então fale de uma vez. Luminal sorriu friamente e balançou a cabeça. Um anjo superior mentiria. Esta é uma situação real. Agora, desista de Valmont e volte para a realidade. Caso contrário, você perderá tudo o que é atualmente seu, incluindo o edifício Delta. Naquele momento, uma luz brilhou nos olhos de Luca. Ele sacou a espada sangue dos céus com uma expressão macabra no rosto. Eu não esperava que o alvo da minha primeira interdição fosse ser um anjo superior. A espada sangue dos céus cortou o espaço à sua frente.